Segunda-feira, temos essa perspectiva sempre trazida pelo Boletim Focus. O mercado elevou a projeção para a inflação brasileira e passou a ver um crescimento menor, isso em 2027, porque as estimativas deste ano permaneceram as mesmas. O Boletim Focus, publicado hoje, traz uma expectativa para a alta do IPCA no próximo ano, passando de 4,22% para 4,24%, ou seja, dentro da banda de tolerância da meta perseguida pelo Banco Central. Já para esse ano, a projeção para o IPCA ficou em 5,02%, assim como na semana passada. Para o PIB brasileiro, a estimativa de crescimento em 2027 caiu pela quarta vez consecutiva, patamar de 1,5%. Para 2026, o mercado, essas casas de análise, instituições financeiras consultadas pelo Banco Central, seguem vendo uma expansão de 1,98%. Não houve, portanto, alteração também nas projeções para a taxa básica de juros, com a Selic sendo calculada em 13,75% ao fim desse ano e 12% ao fim de 2027. Para a gente repercutir esses dados trazidos pelo Boletim Focus, a gente conversa agora com a estrategista de inflação da Warren Investimentos, Andréa Ângelo. Andréa, seja muito bem-vinda. Prazer receber você aqui. Olá, Vitor, bom dia. O prazer é meu. Como vai? Tudo certo. Andréa, queria começar perguntando sobre as perspectivas envolvendo o IPCA. A gente acompanhou uma série de revisões para baixo dessas projeções da inflação oficial do país ao fim desse ano. Queria entender se, dada essa dinâmica que agora a gente já tem um pouquinho mais de clareza em relação ao comportamento do preço do barril do petróleo, a gente teve a consolidação de diversos dados importantes nas últimas semanas envolvendo a situação da indústria, envolvendo a situação do setor de serviços. Tivemos a publicação também do IPCA na semana passada. Com essa série de indicadores trazidos, o que a gente pode projetar, então, sobre o comportamento dos preços até o fim desse ano? Bom, até o fim do ano, acho que o foco já incorporou essas surpresas baixistas que nós tivemos, principalmente com os alimentos. Então, os alimentos foram a fonte principal de trazer essas projeções para baixo, dado que os alimentos tinham subido demais. Então, depois vem a queda disso, principalmente nesses alimentos mais voláteis, in naturas, que devolvem muito rápido a alta que teve. Então, a gente teve isso e mais a dissipação do choque do petróleo. Então, o petróleo subiu muito, mais de 40% no início do ano. A gente teve a devolução disso. Então, esse IPCA de curto prazo ajustou para baixo e o Fox não foi diferente. Também ajustou suas projeções e segue aí em torno de 5%. A perspectiva para frente é que isso acabou. Então, o que a gente aqui na Warren acha é que os 5% deve permanecer durante esse ano. Acho que está bem calibrado. As surpresas para baixo acabaram ou diminuíram, né? É muito difícil você falar com acabou para cima ou para baixo, mas de toda forma é algo que a previsibilidade que temos agora mostra isso. Já para 2027 o assunto já é mais diferente realmente, como o boletim mostrou. Queria entender exatamente essa elevação também, se a gente olhar para o comportamento dos preços no ano que vem, Andréa, porque teoricamente a gente ainda vai ter uma Selic bastante elevada, principalmente no início do ano. A perspectiva é apenas, ao final de 2027, dada a continuidade desse ciclo de cortes, atinge-se, portanto, uma Selic de 12%, essa projeção do mercado. Queria entender exatamente essa leitura sobre a potência da política monetária e, evidentemente, uma análise sua sobre a efetividade da manutenção de uma Selic tão elevada, se a gente tem, inclusive, se a gente olhar para o centro da meta, a gente obviamente não está falando aqui do horizonte relevante, que agora já está ali no iniciozinho de 2028, mas queria entender exatamente esse descompasso entre uma política monetária restritiva com uma perspectiva de abrandamento, de uma redução da taxa de juros, com uma inflação ainda também projetada desancorada, fora a do centro da meta. Exatamente, é um bom ponto, Vitor, porque até no boletim de hoje a gente viu a atividade diminuindo, a Selic ficou parada em 12 e a inflação aumentou, né? Então acho que algo que o Banco Central tem destacado muito e é uma fonte de risco relevante são os choques secundários de oferta vindo de um possível El Niño a partir de agora, né? A gente perde com certeza o fenômeno traz risco para a inflação desse ano e também do próximo. Então, um El Niño muito forte traz essa perspectiva ruim. E até quando a gente abre aquele questionário do Copom, que os analistas divulgam e detalham um pouco mais do que estão vendo, no último questionário, o total de riscos que o El Niño pode trazer para a inflação do ano que vem é de 40 pontos, né, que a gente chama de 40 bases. E o que já foi incorporado pelos analistas foi metade disso. Ou seja, a gente pode ter um problema de oferta, sim,
de alimentos, por exemplo, que o El Niño traz esse risco. Isso provavelmente também ajuda a diminuir um pouco a atividade econômica, mas é preço para cima. E o Banco Central ele não reage a isso de forma direta, até porque é um choque de oferta, não é um choque de demanda que você precisa ou contrair ou retrair, né, a Selic, mas a gente tem realmente uma preocupação em excesso com isso. Então, mas de qualquer forma, ainda é uma Selic de 2 dígitos, de 12% ao final do ano. Isso tem a ver também com essa desaceleração mais devagar da atividade econômica. Então, o ciclo de atividade econômica que ele tem de forma usual, né, depois de muito estímulo fiscal, ele vai desacelerando, ele desacelera devagar. Tem algumas medidas econômicas que acabam mitigando a velocidade de desaceleração da economia. E isso acaba batendo em preços. Então, acho que tem duas coisas bastante relevantes e preocupantes para 2027. Uma, esse choque secundário de oferta vindo do El Niño. E a outra, esses estímulos à demanda, né, essa desaceleração mitigada mais devagar da atividade econômica, que isso pode atingir. E não menos relevante, mas é algo que está bastante no radar dos economistas, é o efeito da PEC da escala da 6 por 1. Então, isso deve trazer um custo para as empresas, isso realmente deve ser repassado para preços, o que traduz aí numa forma mais intensa da gente falar de que a inflação de 2027 ela traz preocupação. Então, o Banco Central ele tem que reagir a isso, né? E com cautela, que é o que ele vem anunciando. André, eu não vou cometer a indelicadeza de te colocar aqui na parede com dados que acabaram de sair, mas vou trazer para a nossa audiência a publicação do IBCBR. O índice de atividade econômica do Banco Central caiu 0,64% em junho, isso na comparação com maio, na série com ajuste sazonal, uma queda mais intensa do que a retração que era prevista pela pesquisa a Projeções Broadcast, que previa um recuo de 0,5%. Portanto, a gente tem um nível de atividade econômica, a gente vê a atividade arrefecendo, né? Você mencionava exatamente esse movimento. Evidentemente, né, com essa taxa de juros bastante restritiva, esse é um cenário esperado, mas uma retração mais significativa do que o mercado previa. Queria entender se isso pode, inclusive, trazer para essa próxima leitura, para as próximas leituras, algum tipo de arrefecimento também de uma Selic terminal em 2026, já que a gente ainda tem essa perspectiva de uma Selic de 13,75% ao ano. Ainda cabem mais cortes por parte do Banco Central? Cabem. E aí acho que isso foi bem anunciado, porque um conjunto de dados, tanto de inflação quanto de atividade econômica nos últimos 40 dias, né, que até antecedeu a reunião do início de agosto, foi de atividade desacelerando mais forte do que realmente o mercado previa, e a inflação também nas surpresas positivas que nós comentamos. Então, o que a gente extrai disso tudo? O Banco Central, ele já vinha falando que ele via a atividade econômica desacelerando, né? E o mercado na contramão, não, peraí, ela está desacelerando, mas muito devagar. Esses dados recentes, e acredito que o IBCBR também seja mais um, que entra na esteira justamente do que o Banco Central vem falando e o que prevê. Ou seja, o cenário de atividade econômica tem sido mais a favor do Banco Central e na linha do que ele vinha trazendo, que ele acreditava, né? Então, ele está sendo realmente o ganhador desse cenário. Então, por isso que eu acredito até que o PIB do Focus hoje, do relatório, que trouxe essa desaceleração da atividade, mas em torno de 1,5% para 2027, é esse ajuste que o mercado estava vendo uma desaceleração muito mais devagar do que o Banco Central. Então, tá mais em linha com o cenário do Banco Central do que o mercado. E aí, por isso que houve um ajuste de precificação na curva de mercado, que a Selic continuaria caindo. Então, a gente acredita aqui que deve ter mais uma queda na próxima reunião de setembro, e o Banco Central tem comunicado que ele está avaliando isso, que tem que ter cautela nesse cenário agora, para realmente ver se as coisas andam a favor do cenário do Banco Central. Então, eu acho que já foi a precificação de mercado para essa desaceleração de atividade. Então, o mercado previa essa desaceleração mais devagar, mas está em linha com o Banco Central. Então, na curva de juros, por exemplo, já tem uma Selic ali de 13,75, mas há sim essa chance da Selic ter uma queda maior por conta disso. A ver, né? E assim, evidentemente, esperamos também.
Conversei com a Andréa Ângelo, estrategista de inflação da Warren Investimentos. Andréa, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Obrigada, o prazer é todo meu e até a Até próxima. mais, ótima semana.